E eu quero nesta noite falar com vocês sobre o tema os herdeiros do quarto cálice. Herdeiros do quarto cálice, você vai entender já já o que eu quero dizer. É interessante que nesse texto que nós lemos no capítulo 26, Jesus, ele faz algumas coisas que talvez muitos de nós não tenhamos entendido inicialmente por que Jesus fez, como por exemplo, por 3 vezes pedir ao Pai que passasse, se possível fosse, passasse aquele cálice que ele iria beber. É interessante, meus irmãos, que o capítulo 26, o que está acontecendo é a celebração da Páscoa. Jesus está celebrando a Páscoa com seus discípulos. Existem outros eventos. Pedro é comunicado que iria negar a Cristo, o traidor também é revelado, mas o que está acontecendo ali é a Páscoa. A Páscoa, para que todos nós venhamos ter clareza sobre isso, foi exatamente uma ordenança que o Senhor fez ao seu povo, para que eles celebrassem a Páscoa, fazendo memória do que Deus fez com eles, os libertando do Egito, da escravidão do Egito. Só que é interessante, meus irmãos, que a Páscoa para o judeu, e nesses dias de Jesus, e ainda hoje acontece assim, eles fazem a cerimônia da Páscoa, e há uma refeição que é feita, e essa refeição, eles colocam 4 cálices. Existem 4 cálices, e um desses cálices, o 4º cálice, é chamado cálice de Elias. Eu não quero tecer grandes comentários aqui sobre essa questão, mas eu queria que você entendesse nesta noite por que esses cálices estão ali, por que existem 4 cálices, por que Jesus ora 3 vezes pedindo ao Senhor que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em Êxodo, no capítulo 6 e no verso 6 e 7. Eu queria pedir até que o Vinícius avançasse aqui para isso. Está aí esse texto, e eu quero entender com vocês algumas coisas. Existem 4 verbos aí, que é exatamente um dos motivos pelo qual o povo judeu coloca 4 cálices no período da Páscoa. Diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu, o Senhor, vos tirarei. Este é o primeiro, tirarei, o verbo tirar. Segundo, debaixo das cargas dos egípcios vos livrarei. O outro verbo, da servidão vos resgatarei. O outro verbo, resgatar. Com braço estendido e com grandes juízos. Versículo 7 diz assim: eu vos tornarei. Este é o 4º verbo. Eu vos tomarei por meu povo. Então, fundamentado neste texto, nestes versículos, os judeus colocam 4 cálices, porque eles entendem que o que aconteceria, o que estava acontecendo, e também é algo profético, o que o Senhor fez, tirou o povo do Egito, também fez com que eles fossem livres dali, também ele resgatou, e também tomará para si. Por isso tem 4 cálices. E é interessante que é exatamente isso que Cristo realizou na nossa vida. Ele fez com que nós viéssemos, ele nos tirou da escravidão do pecado, ele nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Ele também nos livrou, irmãos, da sentença que estava sobre nós, e a Bíblia diz que a alma que pecasse, essa alma morreria. O salário do pecado era morte, e ele nos livrou disso tudo. Ele também nos resgatou, irmãos, deste mundo mal. Então Cristo fez essas 3 ações, mas a Bíblia também diz, e o próprio Cristo diz, que ele brevemente voltaria e nos tomaria para ele, para que onde ele estivesse, nós viéssemos estar também, ou seja, o arrebatamento. Então esses 4 cálices têm essa característica, e é interessante que o Senhor Jesus,
ele, no texto que lemos, ele fala que ele não iria mais beber da videira até que bebesse novo. Ele não está falando beber de novo, ele está falando de um novo, um vinho novo, algo diferenciado daquilo que eles estavam bebendo ali. E é exatamente, Jesus sai, vai para o Getsemane e ali ora, e ele por 3 vezes diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita conforme a tua vontade. Ele poderia ter pedido só uma vez, só que Jesus estava exatamente trabalhando toda essa questão da Páscoa. Ele precisava mostrar que ele estava cumprindo tudo aquilo que a Páscoa predizia, tudo aquilo que a Páscoa revelava, e aqueles 4 cálices. Porém, havia um cálice que ele não ia ainda beber, e havia um cálice que ele beberia em um outro momento. É por isso que eu estou chamando do 4º cálice. Mas escute uma coisa, eu quero aproveitar este tempo que nós temos, eu quero lutar para ser bem sucinto nesta fala. Eu quero falar sobre cálices que Jesus tomou e que nós também precisamos tomar. Então eu quero colocar e dar um nome a estes cálices. O primeiro cálice que eu quero falar com você é o cálice da missão. O cálice da missão. Ou seja, Jesus cumpriu a sua missão. A palavra de Deus fala em Lucas que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uma das missões de Cristo era essa, ele resumiu a missão dele ali. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus cumpriu a sua missão, mesmo passando por momentos de extrema dificuldade, passando por momentos de grande luta. Cristo cumpriu a sua missão, ele não desistiu, mesmo tendo motivos para desistir, ele não desistiu de cumprir a sua missão. Então Jesus bebeu o cálice da missão. Esse era um dos cálices que ele precisava beber, e nós também precisamos beber. Nós precisamos também cumprir a nossa missão, e nós temos uma dupla missão dentro do cálice da missão. A primeira missão que eu e você temos é a missão de adorar a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus, nós existimos para adorar ao Senhor. Deus não precisa de adoração, mas Ele nos criou para adorá-lo. Nós temos esta missão, irmãos, de adorar a Deus. Ou seja, essa é a nossa primeira missão. O Pai procura tais que assim o adorem, verdadeiros adoradores. Como é que eu faço isso? Essa missão é a minha missão particular, é a minha missão individual, é a missão onde eu vou para o meu aposento e eu tenho um tempo com Deus, eu tenho um tempo de oração, eu tenho um tempo de leitura da palavra, eu tenho um tempo de jejum. Nós estamos aqui convocando esta amada igreja a passarmos 60 dias, já passou-se uma semana de jejum e oração, e agora, nesta semana, daí em diante, a gente vai fazer na nossa casa. Ou seja, é a nossa missão, o cálice da missão, a missão de buscar a Deus, a missão de adorar ao Senhor, a missão de estudar a sua palavra, de mergulhar na sua palavra. Nós temos esta missão, irmãos, nós necessitamos executar essa missão. A segunda missão que nós temos que fazer, aí é a nossa ação coletiva. Lembre, a primeira missão, o cálice da missão, a nossa primeira missão é adorar a Deus. Eu, indivíduo, eu, pessoa física, adorando a Deus, buscando ao Senhor, tendo tempo de qualidade com Deus. E por favor, eu sei que todo mundo tem tempo sim para buscar a Deus, por mais ocupado que você seja, eu sei que dá para a gente encontrar tempo sim, para parar tudo e orar a Deus e buscar ao Senhor na sua palavra. Mas a nossa segunda missão, dentro do cálice da missão, é a coletividade. E o que eu quero falar com a coletividade? Eu quero falar que nós como igreja, eu tenho uma missão, eu tenho que beber esse cálice, o cálice de ser igreja. Somos membros do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A Bíblia diz isso, que a igreja é o corpo de Cristo. Você que é a igreja de Cristo, você é corpo de Cristo. Então nós coletivamente precisamos estar juntos. Eu sei
que há algum tempo surgiu um grupo chamado os desigrejados, e depois veio a pandemia, e aí começou umas pessoas dizendo assim: não, eu busco a Deus em casa, eu adoro a Deus em casa. É certo isso, tem que ser, tem que buscar em casa. Mas sabe o que Jesus disse? Ele disse: ei, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, nesse lugar eu estarei. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando da importância deste lugar. Ele estava falando da importância de nós nos reunirmos e juntos adorarmos ao Senhor, de nós nos reunirmos e juntos servirmos ao Senhor. Então, a minha segunda missão, meus irmãos, é exatamente entender que eu sou o corpo de Cristo, e que se eu não executar a minha missão no corpo de Cristo, eu serei pesado para outros, eu darei trabalho para outros. Meus amados, é interessante o que o inimigo da nossa alma tem feito estes dias. Eu ouvi um comentário, uma pessoa séria, uma pessoa responsável, ele colocou um vídeo onde uma pessoa manifestava um espírito maligno, e esse espírito maligno dizia o seguinte: ei, eu não quero tirar ninguém da igreja, não, eu quero esfriar essas pessoas, eu quero que elas fiquem frias na igreja, não precisa sair não, eu quero que elas não tenham vontade, eu quero que elas só apareçam na igreja, mas não sejam corpo, não funcionem, não fluam, não venham fazer aquilo que Deus manda como igreja. Então nós estamos vivendo dias onde algumas pessoas, aqueles que não querem mais fazer parte da igreja, e aqueles que estão apenas por mera conveniência, para bater um cartão, para bater o ponto da religião. Mas nós temos uma missão. Ser igreja é uma missão que nós temos. O segundo cálice que eu quero comentar agora com você, nós temos o primeiro cálice, o cálice da missão. A minha missão como adorador e a minha missão como corpo de Cristo, eu preciso ser igreja. Eu não acredito, irmãos, que alguém fique adorando a Deus em casa, sendo que ele pode vir para a igreja. Eu não acredito, irmãos. É muito complicado, é raridade. Só aqueles que estão por doença, por motivos justos, mas aqueles que assentaram, não, agora eu busco a Deus em casa. A experiência me mostra que não existe isso. É desculpa esfarrapada, não faz isso, não acontece. E nós precisamos ser igreja. Nós precisamos entender que temos que ser igreja. O segundo cálice é o cálice do deserto. Ainda há pouco o pastor Sérgio até tocou sobre o deserto de Jesus. O cálice do deserto, o mestre tomou esse cálice. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto. Saiba de uma coisa, irmãos, todos nós precisamos beber desse cálice. Jesus foi levado pelo Espírito Santo, não tem jeito, todos nós beberemos desse cálice. Esse cálice, ele é caracterizado, meus irmãos, pela tentação, pelas lutas que enfrentamos, e sozinhos, as lutas que enfrentamos sozinhos. Jesus foi para o deserto, bebeu esse cálice. Às vezes, algumas pessoas precisam entender que ir para o deserto, como o texto colocou aqui, foi algo feito pelo Espírito de Deus. Agora, ruim é ir para o deserto sem estar cheio do Espírito de Deus. O problema é estar no deserto sem estar como Jesus foi, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Pessoas que vão para o deserto, mas cheias de murmuração, cheios do mundanismo, cheios da imoralidade, cheios de pecado, vão morrer no deserto como muitos morreram quando o povo saiu do Egito. Mas escute bem uma coisa, o deserto é um lugar onde não é uma morada para a gente, é um lugar de passagem, é um lugar que nós podemos ouvir Deus, é um lugar onde nós somos tentados. Cristo foi tentado no deserto, e Cristo precisou vencer ali no deserto. Às vezes, a gente se depara com situações, pessoas que não conseguem cumprir e beber o cálice da missão, eles vão beber o cálice do deserto,
Só que chegam no deserto vazias de Deus. E sabe o que acontece? Eles começam a achar que vai ser tranquilo, que vai dar tudo certo, que vai passar, mas se for vazio, não vai conseguir. Mas escute bem uma coisa, esse cálice é o cálice das lutas, e a gente precisa entender algumas verdades que eu quero pontuar aqui. Eu quero fazer essa junção do cálice da missão com o cálice do deserto. Existe um momento de nós como igreja, que nós somos levados para o deserto. Mas escute bem uma coisa, eu quero desmistificar uma situação aqui. Eu quero falar com você sobre 2 pontos que têm atrapalhado e sido um ensino enganoso, que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. O primeiro é, se eu começar a orar por libertação, se eu começar a orar por pessoas serem curadas, se eu começar a entrar numa batalha espiritual, o inimigo vai me atingir. Pode ficar esperando que o inimigo vai me atingir. Irmãos, isto não é verdade. Jesus falou para nós que nós iríamos pegar em serpentes e escorpiões e nós não sofreríamos dano algum. Pastor, mas como é que eu sei de alguém que entrou numa batalha dessas espiritual e foi ferido por Satã? Porque não fez uso do escudo da fé. Porque porque deu brecha para alguma coisa. Porque no processo do deserto, irmãos, algumas pessoas ficam magoadinhas. Algumas pessoas ficam cheias de ressentimento. E você sabia que se há uma base legal para que demônios possam agir na vida de uma pessoa, são pessoas ressentidas, magoadas, cheias de ódio no coração. É uma base para que Satanás possa causar dano. Então a pessoa está no deserto e ela começa a murmurar, a reclamar, se achar que está sendo injustiçada, que está sendo maltratada, e começa a alimentar mágoas e ressentimentos, e aí começam as lutas. Mas ninguém que está com a vida no altar vai fazer isso, vai expulsar um demônio, vai orar pelo enfermo ser curado, e aquela doença vai passar para ele, aquele demônio vai afligir a casa dele. Não, porque senão nós estaremos dizendo que o nosso Deus, Ele não é capaz de me guardar quando eu entro em batalha por Ele. Então isso é uma mentira maligna, dizer que se eu entrar em batalha, o Satanás vai me ferir, a não ser que eu esteja em pecado. A segunda coisa que eu quero desmistificar aqui e dizer para você que é uma mentira maligna, é quando alguém chega e diz, quando a gente começa a fazer a obra de Deus, irmãos, começam as lutas. Quando a gente começa a fazer a obra de Deus, Satanás nos ataca. Querido, só quem fala isso é quem só liderou em igreja, só foi líder na igreja, nunca foi líder em nenhum outro lugar. Porque onde a gente é líder, onde a gente exerce um trabalho, pessoas se levantam. Isso é natural, isso é normal. Isso acontece muito. Eu conheço uma pessoa que começou um trabalho que não é nada de igreja, é um trabalho secular, de liderança, e começou a fazer algumas coisas importantes que precisavam ser feitas. Houve um levante contra essa pessoa terrível. Que é isso? É obra de Deus? Não, é obra de Deus, apenas porque você exerce liderança, apenas porque você está fazendo alguma coisa. Então, tire isso da sua cabeça. Claro que o inimigo da nossa alma, ele luta para tentar nos destruir, sim, isso é o trabalho dele, mas não é porque você está fazendo a obra de Deus, não. Não é, por favor, não fale isso, isso é um engano de Satã. Pastor, mas eu já enfrentei uma batalha quando eu estava fazendo a obra de Deus. E isso acontece em qualquer lugar onde a gente começa a fazer alguma coisa. Você não quer? Até aqueles que não fazem nada são incomodados também. Não é verdade? Às vezes, chega assim, só como exemplo. Pastor Luiz Gonzaga, faz nada, não está servindo. Então, meu irmão, basta existir para ter pessoas que não vigiam e se levantam contra você. Então, por favor, não diga isso. Fazer a obra de Deus é bênção, cooperar com a obra de Deus é presente. A palavra de Deus diz que o nosso trabalho para o Senhor não é vão. Se você está passando alguma luta, por favor, não é porque você está fazendo a obra de Deus,
Não fale isso por aí, isso é até um pecado. É dizer, eu sirvo a um Deus que não cuida de mim. Eu sirvo a um Deus que não se importa com a minha luta. Eu sirvo a um Deus que, como eu comecei a fazer alguma coisa para Ele, Ele me abandonou e minha família ficou destruída. Não, 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 é outra coisa. É a mesma coisa quando alguém diz, eu estou desanimado. Ah, eu estou desanimado. Você sabe por que você está desanimado? Não sei por que, não, você sabe sim. Ah, eu não tenho vontade. Você sabe por que você não tem vontade. Fica dizendo, ah, eu estou de... Não, 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 você sabe. É a falta de oração, é a falta de beber o cálice da missão. É isso que está faltando. Aí fica dizendo, ah, é por causa de alguém, é por causa disso. Não, você sabe por quê. Você sabe por quê? Você foi para o deserto, e foi para o deserto vazio, foi sem estar cheio do Espírito Santo, e lá você pode sucumbir. Mas há tempo de buscar ao Senhor, há tempo de beber esse cálice e entender que precisa estar cheio do Espírito Santo. Tome uma decisão. Tome uma decisão na sua vida. Saia deste deserto cheio do Espírito Santo para operar maravilhas. Sabe o que aconteceu quando Jesus saiu do deserto? No capítulo 5 diz o texto sagrado que Jesus, no poder do Espírito Santo, operou maravilhas. Ele não saiu do deserto e disse, agora eu preciso de umas férias, eu preciso agora me recompor, eu preciso agora dar um tempo dessa missão. Para com isso, amado. É porque foi para o deserto vazio. Foi para o deserto vazio. Bebeu o cálice do deserto vazio, vai pedir arrego. Mas quem vai para o deserto cheio do Espírito Santo, irmãos, vence a tentação. Quem vai para o deserto cheio do Espírito Santo não morre no deserto. Eu quero saber quantos nesta noite estão decididos a sair do deserto cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Dá um brado de glória a Deus aí, querido, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Jesus bebeu o cálice da sua missão. Ele se separava de diversos momentos para adorar a Deus, para buscar a Deus. Jesus bebeu o cálice da sua missão. Ele ia para o templo. O texto mostra que ele ia para o templo, que ele se apresentava ali desde o seu nascimento. Os pais de Jesus levaram ele para o templo para ser apresentado. Jesus vivia no templo. Jesus ia para todas as celebrações do templo. Por quê? Porque Jesus cumpria a missão dele, o cálice da missão. Jesus foi para o deserto, e no deserto, irmãos, ele não ficou, eu queria tanto que o Mozaniel tivesse comigo lá para orar por mim. Ou como eu sinto falta do pastor Manuel Bispo lá, dando aqueles estudos lá para mim. Não, querido, quem bebe o cálice do deserto vai ficar sozinho lá. É sozinho para vencer, é sozinho para lidar. Mas tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar cheio do Espírito Santo. O terceiro cálice que Jesus bebeu, eu quero chamar de o cálice da sexta-feira, ou o cálice da entrega. A Bíblia declara, meus irmãos, que o mestre bebeu esse cálice. Ele lá no alto do madeiro disse, está consumado, entregou o seu espírito e morreu. O terceiro cálice, irmãos, é o cálice da entrega, é o cálice da sexta-feira. Por que o cálice da sexta-feira, irmãos? Porque escute bem uma coisa, vão precisar passar 3 dias para o milagre chegar. O cálice da sexta-feira é o cálice, é aquele período onde a oração parece que não é atendida. É quando o enfermo não é curado. É quando as trevas parece que estão prevalecendo sobre a luz. É quando nenhuma oração muda a realidade que você está vivendo. Foi o que Jesus viveu. Ele bebeu esse cálice. Ele chegou até a dizer, ele sabia que tinha que beber. Quando Pedro corta a orelha daquele guarda, ele disse, Pedro, para com isso, rapaz, eu poderia chamar aqui miríades de anjos, isso estaria solucionado, mas eu preciso beber o cálice da entrega. Eu preciso beber o cálice
da entrega. E deixa eu te dizer, você precisa beber o cálice da entrega. Nós precisamos beber o cálice da entrega. Agora, o que é interessante quando quem bebe o cálice da entrega, irmãos, é que depois de 3 dias, o milagre chega. Depois de 3 dias o milagre chega. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está ao seu lado e dissesse para ela: ei, você precisa beber o cálice da entrega. Você precisa beber o cálice da entrega. Por quê? Porque é no cálice da entrega que o milagre vai chegar, irmãos. É no cálice da entrega, daqui a 3 dias o teu milagre chega. Aleluia. Jesus não se afobou. Jesus passou pelo processo. Jesus entendeu que depois de 3 dias o milagre ia chegar. Ele estava tranquilo e já sabia disso. Fica tranquilo, essa casa vai ser derrubada, mas em 3 dias ela será reerguida. Oh, querido, sabe o que ele está falando? Está falando de fé. Está falando de entrega, mas está falando de fé. Está falando de dizer: eu vou me entregar. Mas escute bem uma coisa: quem não se entrega não tem o milagre. Quem não se entrega, o que eu estou falando com entrega, irmãos? O que eu quero dizer para você e perguntar para você nesta noite: o que é que está te impedindo de se entregar a Deus? O que é que está impedindo você de ter uma vida totalmente entregue? Jesus disse: em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Não, pastor, eu não posso entregar porque eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada que o negócio está pegando. E, Senhor, eu não posso entregar tudo porque eu tenho raiva de alguém, eu tenho ódio dessa pessoa, eu não perdoo. Senhor, eu não posso entregar porque eu tenho algum tipo de vício, a pornografia, eu estou ali seduzido por ela. Querido, eu quero te convidar nesta noite a experimentar o milagre de Deus depois que você entregar. Entrega a tua vida, entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Este é o cálice da entrega. Esse é o cálice da sexta-feira. É o cálice da sexta-feira, é o cálice da entrega. Jesus bebeu esse cálice. E saiba de uma coisa: esse cálice chegará para todos nós. Eu poderei dizer: não quero, mas que ele vem, ele vem. Algum dia Deus já chegou com você e já disse: entrega. Entrega a tua vida, entrega os teus sonhos nas minhas mãos, entrega os teus projetos nas minhas mãos. Deixa eu te dizer, a Bíblia declara para nós que os planos do Senhor são maiores e melhores que os nossos, irmãos. Você talvez esteja preso a um projeto, a um plano de casamento, de profissão, que é tudo legal, é bênção, mas escute uma coisa: entregue para o Senhor. Entregue para o Senhor, que o milagre vem. O milagre vem, a promessa será cumprida. Jesus viveu aqui o milagre e a promessa, porque Jesus entregou a sua vida, ele viveu o milagre e viveu a promessa. Preste atenção numa coisa: qual é melhor, o milagre ou a promessa? É claro que é a promessa. O milagre, irmãos, é uma alteração sobrenatural do curso natural das coisas. Então Jesus recebe o milagre porque ele volta a viver, mas ele também ao mesmo tempo recebe o cumprimento da promessa. Aqueles que se entregam, irmãos, viverão milagres e viverão a promessa. Quantos nessa noite estão disponíveis a viver o milagre? Quantos nessa noite estão disponíveis a receber as promessas do Senhor? Dá um brado de glória a Deus aí. Agora vira para essa pessoa que está ao teu lado e, como profeta e profetiza, diz: então beba o cálice da entrega. Beba o cálice da entrega. Você só vai ser alvo dos milagres e das promessas de Deus se você beber o cálice da entrega. Deixa eu avançar rapidinho aqui, amados. Mas tem o quarto cálice. O quarto cálice só vai beber, e o mestre bebeu. Mas o quarto cálice só vai beber quem beber os 3 primeiros. Não dá para pular etapas. Não dá para pular, para passar do quarto cálice, do primeiro cálice para o quarto cálice. Tem que beber primeiramente os 3 cálices. Só vai herdar o quarto cálice quem beber dos 3 primeiros cálices. Pastor, mas eu não quero passar pelo deserto, nem eu, mas eu vou ter que beber. Pastor, eu não quero beber o cálice da entrega. Tem algumas coisas que eu sei que é pecado, eu sei que a Bíblia diz para eu não fazer, eu sei que eu tenho até sido penalizado, mas eu estou escravo disso. Eu quero dizer para você que Cristo te liberta de todo pecado, meu irmão. Mas beba o cálice da entrega. Hoje é uma noite de se beber o cálice da entrega.
Mas o quarto cálice, abra sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, eu caminho para o final, já estamos avançados nas horas. Capítulo 3, verso 20 de Apocalipse, diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Aleluia. Só bebe o quarto cálice quem abre a porta. Só bebe o quarto cálice quem atende o que Cristo está mandando. Só bebe o quarto cálice aquele que entender o chamado de Deus para a sua vida. Só bebe o quarto cálice aquele que tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Só bebe o quarto cálice aquele que disser não para o pecado. Só bebe o quarto cálice, meus irmãos, aqueles que beberem os 3 cálices primeiro. Eu quero nesta noite dizer para você que você é um herdeiro do quarto cálice. Que eu olho para vocês daqui e vejo herdeiros do quarto cálice, mas eu olho por aqui também e posso perceber que é possível que tenha alguém aqui que não está bebendo o cálice da missão, que não está adorando mais a Deus, que não está mais servindo a Deus como corpo de Cristo. É possível que tenha alguém aqui que está bebendo o cálice do deserto, mas foi vazio de Deus, não foi cheio do Espírito Santo. É possível que tenha alguém aqui que esteja bebendo o cálice da entrega, mas não está conseguindo entregar tudo. Eu quero te convidar a estar em pé nessa hora, por favor. Herdeiros do quarto cálice. Os herdeiros do quarto cálice. Onde estão os herdeiros do quarto cálice? Estão aqui? Os herdeiros do quarto cálice são aqueles, meus irmãos, que serão tomados. Êxodo 6 falou: e eu os tomarei. São aqueles que serão arrebatados. É incrível que Jesus não diz: eu beberei de novo com você. Eu beberei um novo. Esse vinho, esse cálice é um cálice sobrenatural. São somente para aqueles que beberam os 3 cálices. E eu quero nesta noite dizer para você que eu tenho certeza que aqui está cheio de homens e mulheres que são herdeiros do quarto cálice. Que são herdeiros do quarto cálice. Mas sabe o que é interessante? Existem algumas heranças que para que elas sejam recebidas, às vezes alguém faz um testamento, e tem até filmes que assim fizeram já, que para que alguém receba o testamento tem que cumprir algo, tem que fazer algo. E assim exatamente os herdeiros do quarto cálice, para que possam herdar o quarto cálice, precisam beber dos 3 cálices anteriores. É por isso que Cristo fala: passa de mim este cálice, mas se não for possível, faça a sua vontade. 3 vezes Ele faz isso. Cristo nos chama hoje a beber destes cálices, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai, nesta noite nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Querido Deus, estaremos bebendo um cálice. Nesse cálice, Senhor, contendo o suco de uva que simboliza o sangue da nova aliança. Nós queremos nesta noite, Senhor, ser impactados. Nós queremos nesta noite, Senhor, ser alcançados por Ti. Ó Senhor, é possível que tenham pessoas aqui que vão começar a beber o cálice da missão. Outros, Senhor, que vão beber o cálice do deserto. Outros, Senhor, o cálice da entrega. Meu Deus amado, eu quero Te pedir graça. Eu quero Te pedir força. Eu quero Te pedir unção. Eu quero Te pedir, enche do Espírito Santo este Senhor que está bebendo o cálice do deserto. Shekalara shore kalabarra sharabaya.